Bom dia, amigos do coração sagrado de nosso irmão maior Jesus. Graças a Deus. Beatificado seja esse dia entre vós, aqui reunidos na casa do Senhor. Graças a Deus. Escolhas. Este irmão que acabou de passar, dando parte da sua voz para o nosso aprendizado, retratou muito bem mais uma vez as escolhas que temos, pois temos duas mãos, a esquerda e a direita. Não há uma terceira para que se haja uma terceira opção, sendo a escolha feita pelo sim ou pelo não, pela esquerda ou pela direita. A escolha deve ser atribulada com as suas responsabilidades em subsequentes ações. Muitas vezes, caríssimos, as ações por si só já revelam a tendência obscura ou mais clareada daquele objetivo nefasto ou benéfico que imbuía a sua decisão. Muitas vezes uma decisão errada foi apenas levada pelo sentimento vil que acolheu o coração, e não mais com a parte racional que lhe cabia. Assim, caríssimos, como a filosofia espírita é pura ciência, pura lógica, deduções, o sentimentalismo não pode ficar regendo ações. O coração muitas vezes nos leva a decisões errôneas, para que possamos sim aprender com elas, evidentemente que sim, mas não seriam elas as mais viáveis, as mais confiáveis. Teríeis que raciocinar os prós, os contras, o que beneficia, o que maleficia cada ação e suas subsequentes ações e retomadas de respostas e decisões. Assim, caríssimos, um questionamento é sim respondido através da intuição, mas muitas vezes essa intuição ela é encoberta pelas vossas ideias mais sentimentais, absorvidas pelo que contém o seu coração naquele momento. Levada essa decisão por emoções muitas vezes guardadas no passado que vem à tona e se aflora, tomando conta do seu raciocínio. Não deixais, caríssimos, o sentimentalismo sobrepujar-se à sua razão, pois é com razão que o aprendizado é retomado e é absorvido para que nossos novos passos sejam dados em frente e sempre em frente. Passos fortes se fazem com decisões, com força, com palavra, com medidas muitas vezes inconvenientes, talvez, mas necessárias. Caríssimos, uma decisão do ser humano pode colocar em risco toda uma cadeia de subsequentes ações. Por isso que deve ser retomada com raciocínio, com claridez, mais firme, para que mesmo que seja algo que foi planejado e talvez não saia do modo como vós pretendíeis ou planejais, que seja absorvido aquilo como um aprendizado, para que seu espírito continue
engajado em caminhar na evolução que é necessária a todos nós, a todos vós. Caríssimos, decisões tomadas, ações que devem ser analisadas, palavras subjugadas que são soltas no espaço. Tudo é energia, afinal de contas. Uma energia que a partir do momento que ela é emitida, a mesma energia, talvez potencializada algumas vezes, volta do mesmo ponto de partida. Por isso, cuidado sempre. Raciocinem, pesem, ponderem, para que a sua evolução seja condizente com a sua ação. Hosana nas alturas. Bom dia, irmãos. Bom dia. Diante do Pai Universal, amigos, que nós acabamos de ver, de ouvir, é exatamente o que eu gostaria de falar, de um outro ponto de vista, mas a mesma coisa. O processo de evolução é um processo de aprendizagem, onde o desenvolvimento da nossa educação depende só de nós mesmos. Tudo está nos livros, está nas mídias, na internet, tudo está disponível. O que não está disponível em muitas situações é o desejo de fazer algo para si mesmo. Aprender lendo, aprender ouvindo, aprender praticando. É muito fácil olhar o outro e julgar, e criticar, e falar mal. O aprendizado, então, é quebrar isso em pedaços e juntar como um quebra-cabeça de uma outra forma. Ao olhar um desconhecido, não vamos analisar para não julgar. Não sabemos as verdades, mas sabemos que naquele indivíduo, naquele ser, independente da sua vida material, pode estar por alguma razão precisando de um olhar caridoso, carinhoso. Nem todas as pessoas nos chamam a atenção por onde passamos, mas algumas capturam o nosso olhar. Esse momento é um momento de caridade, onde vocês chamam o amigo anjo que acompanha, os amigos da luz que acompanham vocês para ensinar o caminho. Pensem junto com eles para fazer uma ação bondosa, generosa, caridosa
para um ser que não conhecemos, mas que talvez esteja precisando da nossa ajuda, independente do sorriso, independente da tristeza. O ser que, por alguma razão, nos chama a atenção, merece o nosso momento de amor quando pedimos ao nosso Pai Celestial que abençoe aquele ser, que olhe por aquele ser, que proteja e coloque no melhor caminho que há, que é o caminho do amor. O processo de evolução é educacional. Quanto mais aprendemos, mais elevamos o nosso grau de conhecimento, mais próximo vamos ficando dos irmãos de luz, do nosso Mestre da Luz, Yeshua, dos seres mais elevados de luz que nos caminham para o amor universal, o nosso Pai Criador. A existência é uma escola, como são chamados os lugares de aprendizado. As bibliotecas são imensas, não tem fim, porque todo esse conhecimento pertence somente a todos, não a uma pessoa, a todos. Nunca esqueçamos que 1 minuto é suficiente para aprender muita coisa. Então não perca seus minutos no vazio. Procurem aprender e olhar com generosidade o próximo, para que possamos estar juntos ao nosso Pai Universal. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 3, a questão é de número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta dos Espíritos. É a vida do Espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, atingindo o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? Os espíritos respondem: é antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. A questão da vida eterna, né, que muitos, às vezes por ignorância, falta de conhecimento, ou enfim, por algum motivo, algumas linhas religiosas falam que não existe, né, morreu, né, não tem. Aí só que tem uma contradição muito grande quando certas linhas falam que não existe a plano espiritual, não existe uma vida além da morte. Quando eles falam do Espírito Santo, quando eles falam sobre Jesus, né, que ressuscitou, que está do lado do Pai, enfim. Então, o que é o Jesus, né? É um Espírito, né? Quer dizer, então existe uma contradição muito grande dessas linhas. E falar também que, não, porque depois que você morre, você vai para a vida eterna, não volta mais. Não, você vai voltar porque nós somos seres imperfeitos.
enquanto caminhamos materialmente aqui na Terra, somos cheios de imperfeição. Não é porque alguém está sentado numa mesa, está veiculando uma palestra religiosa à frente do seu culto, que ela é uma pessoa pura, perfeita, casta, né, que vai direto para o céu. Muitas vezes é aquele que mais deve, por isso que está naquela posição, né? Então, quando se fala que então a vida eterna seria dos espíritos puros, né? Não também necessariamente, porque os espíritos puros também, eles são escalados para voltarem, para poderem ajudar a esclarecer aqueles menos puros, vamos dizer assim, que estão reencarnando também. Então, muitas vezes espíritos puros, espíritos mais evoluídos, eles não conseguem fazer o trabalho que deveriam fazer para ajudar na evolução de outro espírito, de outra pessoa, simplesmente como espíritos. Muitas vezes eles voltam reencarnando para poderem se aproximar daquela pessoa, para que ela retome o seu caminho, para que ela consiga exercer com objetivos certos, né, resultados que deveriam ser esperados, que deveriam ser os corretos. Então, muitas vezes, eles têm essa missão também. Não é porque virou espírito que ele sempre ficará espírito, né? Só porque ele é puro, não. Cada um tem a sua missão. Eles não param de trabalhar. Mesmo os nossos amigos mentores, né? São espíritos evoluídos, um pouco mais estudados, espíritos que tiveram oportunidades terrenas também, né? Aprenderam bastante, né? Mas uma hora para outra eles podem ser escalados também para fazer uma missão que é necessário naquela linha dele, que ele tem aquela experiência, já teve aquela experiência. Então tudo é uma questão de aprendizado, né? E enquanto encarnados, temos as nossas escolhas para que possamos tornar aí um espírito menos impuro, um espírito um pouquinho mais evoluído. Então temos as nossas escolhas. Temos o soprinho no ouvido, né, dos mentores, nossos anjos da guarda, nas decisões que possamos tomar, né, para que nós possamos suportar as provas, que provas essas que nós mesmos pedimos para passar, né, para diminuir a nossa dívida, né, no caderninho das atribulações que já tivemos aqui em várias passagens por essa terra. E é assim, nessa retomada de opções, que devemos, como foi falado, né, analisar muito bem o que vamos falar, o que vamos fazer. Muitas vezes não se deixar levar pelo coração, né, se deixar levar pelo sentimento, né? Muitas vezes temos que retomar, fazer uma caminhada, por mais rude que seja, por mais contraditória talvez que seja, mediante um raciocínio, uma coisa mais lógica, né? Sabendo o que virá pela frente, porque para toda ação existe uma reação, e essa reação haverá dentro dela suas consequências. Por isso que é importante saber que quando o corpo morre, né, a alma não morre, né? Por isso que nós temos que nos preparar, nós temos que andar bem, nós temos que andar bem no sentido do caminho da cristandade, né, no caminho daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que eu não gostaria que me fizessem, para que possamos evoluir, para que possamos ter uma alma, um espírito um pouco menos penoso do que aquele que nós estamos hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A obra do Senhor é constante entre vós. Graças a Deus. A obra do Senhor, cuidados e amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus pés! O Pedro Pés fazendo peseiro nessa casa do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, meus filhos! Olha, a gente fala para vocês que nós está sempre do lado, mas é verdade. Às vezes vocês não querem, porque vocês acham que atrapalha a decisão de vocês. Mas é contrário, nós está ali sempre para ajudar. Os anjinhos da guarda que seguem vocês, já foi de combinado desde antes de você nascer. Desde antes de você aceitar a sua missão. Muitas vezes é um amigo conhecido daqui mesmo, que vocês conversavam, que vocês papeavam. E por essa afinidade, vocês continuam com eles. E eles com vocês. Mas eles não decidem. Eles não tomam a rédea da sua vida, nem assim como os mentores também não faz. Nós dá clareza. Nós traz sugestão. Nós traz intuição. Para você poder escolher. A escolha, filhos, é do espírito encarnado. O espírito desencarnado já fez as suas escolhas. E agora ele está no processo de purificação e de evolução. Muitas vezes para ter que voltar, porque as pendências ficam por ter tomado as decisões erradas. Aí o que acontece? Ele tem que voltar para pagar as dívidas, para zerar aquilo que deixou pendente e que era a missão dele se a resolver. Daí, filhos, fica nesse vai e volta, vai e volta. Uma coisa é certa, o ser humano, ele é imbuído por umas coisas assim, de dentro do coração dele, que muitas vezes sai da vontade dele. Ele muitas vezes toma umas decisões para agradar o outro, para achar que ele vai ser aceito como ele é naquele lugar, naquele grupo, ou às vezes até para ele mesmo, porque são tantas informações, são tantas imagens, são tantas notícias, tantas conversas, que às vezes ele toma aquilo como a verdade que ele deveria seguir e acaba esquecendo do eu dele. Cada um de vocês, filhos, tem um eu que é único, é só de vocês. Vocês não podem abrir caminho para a interferência dos outros. Vocês não podem abrir caminho para a sugestão dos outros, que talvez aquela sugestão fosse boa para o outro, mas não para vocês. Porque vocês são vocês e os outros são os outros. É uma coisa muito simples, mas parece longe de um raciocínio para vocês entenderem e apanhar esse aprendizado. Muitas vezes, uma pessoa pega uma decisão para agradar aquele que ele quer conquistar, aquele que ele quer chegar perto. Ele quer mudar um estilo de vida que não é dele. Ele quer fazer coisa que não está no alcance dele. Muitas vezes, gastar ali um dinheirinho que também nem ele tem.
mas ele tem que mostrar para o outro para ele ser aceito. Filhos, não é assim. Vocês têm que entender que você vai ser aceito como você é. Primeiro, com você mesmo. Você tem que se aceitar. Você tem que refletir aquilo que você quer, aquilo que você conseguiu na vida, aquilo que é o seu objetivo ainda conquistar, mas por você, não para os outros. Porque quando, filho, você cair doente, você cair na cama, o outro não vai estar ali. É só você, muitas vezes. Você mesmo. E aí a solidão bate, a tristeza entra no coraçãozinho do ser e atrapalha ainda mais o raciocínio. Seria um momento de reflexão, mas entra num momento de desespero, de tristeza profunda. Oh, filhos, a gente tenta fazer o melhor da gente aqui, mas vocês têm que fazer o melhor de vocês também aí. Afinal de contas, filhos, o espírito encarnado é de vocês. Nós já fomos um dia. Talvez nós voltemos várias vezes também. Mas por enquanto, é vocês que tem que cuidar dos seus próprios espíritos, das suas matérias, das suas decisões. Lembra, filhos, não existe decisão mal tomada, uma decisão errada, porque tudo vira aprendizado. Importante é não repetir. Importante é aprender para ter que voltar atrás com humildade e retomar no caminho certo. Essa é a verdadeira vitória. Não pode ter vergonha. Vergonha é aquele que não tem posicionamento para seguir em frente, para tomar decisão. Vocês são filhos de Deus. Vocês são cuidados por nós. Tem tudo para dar certo. É uma parceria que sempre vai existir. Basta vocês abrir o coração. Ficam vocês tudo com o nosso Senhor Jesus e as graças do nosso Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus.